A Chery conseguiu, com a ajuda da Caoa, sair de uma marca de carros chineses bem simples, com uma proposta bem popular, para uma marca de produtos mais refinados e até que desejados pelo consumidor brasileiro. Um dos principais responsáveis por isso é esse aqui, o Tiggo 5X Pro, que se tornou Pro depois de uma reestilização, algumas mudanças no motor, e depois de muitos pedidos está aqui, o teste completo do SUV compacto da Caoa Chery. Uma coisa que a Caoa Chery fez quando assumiu a operação da Chery no Brasil foi trabalhar marketing, horário nobre e tudo mais, mas não adiantava nada você fazer marketing e não ter um produto relativamente bom para oferecer para os clientes. O Tiggo 5X foi um desses produtos que ela colocou já numa nova fase da Chery, da marca chinesa aqui no Brasil. O Tiggo 5X Pro, na verdade, é a segunda mudança do Tiggo 5X. Para quem não lembra, esse carro foi lançado com um farol diferente, que vinha até aqui embaixo, não era exatamente o carro mais bonito da marca, e recebeu também uma primeira reestilização lá atrás, que ele recebeu um farol até um pouco parecido com esse. Ele se torna Pro, muda o nome, né, vira Tiggo 5X Pro, uma coisa que a Caoa Chery tem aplicado quando reestiliza seus modelos. E no caso aqui do Tiggo 5X, ele muda bastante. Primeiro, o farol pode até ter o mesmo formato do anterior, mas agora ele tem uma iluminação de LEDs, a parte de luz diurna fica aqui embaixo, mas aqui tem uma iluminação toda em LED, farol baixo e farol alto, e também muda o para-choque. Ele fica com linhas bem mais modernas, uma coisa bem mais bonita que aquele anterior, mas o que chama bastante atenção é essa grade, com os detalhezinhos cromados, todo em preto piano, dá um toque de um carro mais premium, uma coisa mais chique, vamos dizer assim, no popular. Outra coisa que muda também são rodas de 18 polegadas, e no restante do carro a traseira não muda muito, nem a lateral. O que muda mesmo nesse carro, que foi um divisor de águas, foi a parte interior, mas agora vamos falar um pouquinho de motor, que tem uma mudança aí que ainda não chegou nesse carro. E por que eu decidi falar de motor antes de a gente entrar na parte de interior? Porque a Caoa Chery até já apresentou o Tiggo 5X com o sistema híbrido leve de 48 volts, mas esse carro aqui, ele é o sem a parte de híbrido leve. Por quê? Primeiro, porque a Caoa Chery ainda não disponibilizou o carro para avaliação. Segundo, é até bom a gente já primeiro testar o carro com a versão com motor puramente a combustão, sem a ajuda do pequeno motor elétrico, até para ter uma noção quando a versão híbrido leve chegar, de consumo e desempenho, o que vai mudar. Esse aqui é o motor 1.5 turbo, é sim o mesmo motor que vai estar lá no híbrido leve, só que aqui ele tem 147 ou 150 cavalos, aí com gasolina ou etanol, e 21.4 kg de torque. Não é um motor tão moderno quanto alguns concorrentes. Por quê? Apesar de ser um motor turbo 4 cilindros, ele é um motor que tem variador de comando apenas na admissão, não tem no escape, e também é um motor sem injeção direta, um motor apenas com a injeção multiponto tradicional no coletor. Então é um motor que não tem tanta força como a gente esperaria de 1.5, até pela sua concepção, mas até que trabalha bem. Em conjunto ele está ligado a um câmbio CVT que simula 9 marchas, mas quer saber, essa parte de motor vamos falar dirigindo, depois de falar um pouco de interior e equipamentos, que é melhor para falar até de impressões, o que é bom e o que não é tão bom no Tiggo 5X Pro. Uma prova que a Caoa Chery ela acabou mudando muito os carros com o passar do tempo, preocupado no que o cliente vai pensar, é o interior do Tiggo 5X Pro. Lembro que na época do lançamento, realmente ele impactou muito, porque ele mudou tudo aqui por dentro, né? E mesmo assim é um ponto que normalmente na concessionária é a primeira coisa que o cliente vê, ele abre a porta e olha para o painel. E o bom que no caso do 5X Pro, ele impacta muito bem ao cliente, isso é um fato. Por quê? Primeiro, um visual que é legal, né? Linhas horizontais, os botões aqui embaixo, a central multimídia, no caso aqui com espelhamento Apple CarPlay Android Auto, numa posição elevada, mas sem ser uma tela exagerada, soft touch, uso de alumínio, couro, até um filetezinho de LED que acompanha o painel e as portas, o próprio painel de porta que remete um pouquinho até a Audi com maçaneta em alumínio, o painel com a tela digital, até aqui embaixo, né, que a gente tem a alavanca de câmbio que é eletrônica, né, não tem uma ligação física com o câmbio, o freio de estacionamento eletrônico, o auto hold, né, que deixa o carro parado no trânsito, e até isso aqui que não é algo lá muito prático, né? Aqui é a parte de comandos de ar condicionado, que no lugar de ter os números aparecendo aqui, na hora que você aperta, ele aparece aqui na tela, ou seja, na hora que você está vendo uma navegação, alguma coisa do espelhamento,
ele acaba ligando aqui, mostrando temperatura, tudo mais, mas acaba atrapalhando um pouco. Podia ter muito bem a parte de números aqui pelo menos, mas é um painel, não é uma tela, é um painel com botões sensíveis ao toque. E até aqui um porta-celular, não é um carregador por indução, é só um lugar para pôr o telefone. Lembrando que o Android Auto e o Apple CarPlay são via fio. Então aqui por dentro ele impacta muito bem, ele impacta positivamente. Os bancos são confortáveis, eu acho que boa parte do conforto até de suspensão vem um pouco dos bancos. Os bancos, lógico, colaboram um pouco com isso. Posição de dirigir é boa, regulagem de altura e profundidade da coluna de direção, até um teto solar panorâmico, não é um teto que abre, é um teto todo em vidro. Se a gente pode fazer algumas reclamações, sim, primeiro, isso aqui mesmo da tela, não mostrar os números, e algumas pequenas falhas de ergonomia. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de botões, certo? Aqui fica a parte de ligar o som e aumentar e diminuir o volume, que o motorista tem aqui no volante já. Por que então esses três não vêm para cá? E aqui vem partes que são mais importantes para o motorista, como o seletor de modo de condução, que varia entre Eco e Sport, e a parte de câmera 360 tá aqui também. Ah, é ruim a posição? Não, mas é estranho, algo que o motorista vai usar mais, bem próximo do passageiro. Outra coisa que acabou faltando nesse carro, já nessa faixa de 160 mil reais, é a parte de assistentes de condução. Ele tem um piloto automático, não é um piloto automático adaptativo, mas faltou, por exemplo, um alerta de colisão, uma frenagem automática, já são itens que a gente encontra em carros mais baratos e alguns dos seus concorrentes já possuem. O espaço interno aqui na frente é bom, a posição de dirigir é boa, não é tão centralizada, mas é uma posição aí confortável, o banco ajuda. Mas eu tenho certeza que todo mundo que vai comprar um SUV dessa categoria quer saber é o banco traseiro. E aqui atrás é um bom momento para a gente falar de porte desse carro, né? Para quem ainda não entendeu qual que é o posicionamento do Tiggo 5X diante dos concorrentes. Em comprimento ele tem 4,34. Se a gente for comparar, por exemplo, com o T-Cross, que tem 4,20, com o Creta que tem 4,30, o Tracker tem 4,27, ele tem até a gente entende por que ele tem um espaço interno legal. Mas o que interfere mesmo, quando a gente fala em espaço interno, é o entre-eixos. No caso do Tiggo 5X, ele tem 2,63. Como comparação, o T-Cross tem 2,65, o Creta 2,61, o Tracker 2,57. Então eu tenho esse posicionamento, eu tenho esse espaço interno. O banco está regulado para mim, eu tenho 1,65 m, não sou alto, mas dá para ver aqui um bom espaço, dá para encaixar uma pessoa de 1,70 m, 1,80 m. O túnel central não é um túnel alto, então dá para acomodar um terceiro passageiro aqui, até de largura, até dá, não é a coisa mais confortável do mundo, mas dá. Tem aqui as saídas de ar-condicionado para o banco traseiro, uma portinha USB para carregar smartphone. Pô, o banco também segue o mesmo conceito do dianteiro, ele é bem confortável. E o acabamento, apesar de diferente da porta dianteira não ter o soft touch aqui, segue o mesmo estilo, que até remete mais uma vez aos Audis, com a maçaneta em alumínio, a parte de aço escovado e até aqui com o acabamento em couro. Então, se você está procurando espaço interno, aqui é uma boa. No porta-malas, uma capacidade de 340 litros. Pode não ser o maior do segmento, mas também não é o menor. É um carro que se encaixa bem aí para um casal com duas crianças, até um carrinho de bebê ali já acomoda bem. Se você precisar de mais, aí você vai ter que começar a pensar em SUV médio, mas para um compacto ele é até bom aqui atrás. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir a parte de dirigir do Caoa Chery Tiggo 5X Pro em prós e contras, né? Porque é um carro, eu confesso, vamos começar pela parte boa. Confesso que ele até me surpreendeu um pouco. Eu tive um rápido contato com esse carro lá no lançamento dele, dessa reestilização. E antes da reestilização eu tive um rápido contato com o primeiro, mas foi literalmente 300 metros com o carro, nada muito complexo. E na reestilização eu já percebi, um carro mudou. O que a Caoa Chery fez? Ela, como eu já disse, a Caoa Chery se dedicou um pouco, até consideravelmente bastante, para mudar a imagem dos carros da Chery no Brasil e tal, e criou essa nova... uma marca que acabou se tornando desejada. Não sei se a gente fosse... É até difícil quantificar a quantidade de perguntas que recebemos sobre esses carros da Caoa Chery. O Tiggo 5X Pro é hoje, entre os SUVs, a forma mais barata de você ter o Caoa Chery. A gente sabe que o 3X durou pouco tempo e tudo mais. Mas o que a Caoa Chery, voltando a esse carro? Vamos lá. Eles fizeram uma atualização de motor, parte de gerenciamento de temperatura, parte de turbo, algumas mudanças, mas não tem mudança de potência e torque. Por quê? Procon via L7, por obrigação você tem que melhorar consumo, melhorar emissões, e eles tiveram que trabalhar esse motor 1.5 turbo. Legal, continua o motor turbo sem injeção direta e tudo mais.
E outra mudança foi que eles trocaram o câmbio automatizado de dupla embreagem pelo CVT, que simula 9. Por quê? Primeiro, é mais confortável, e segundo, a gente sabe que aquele dupla embreagem teve alguns problemas de pós-venda, alguns problemas aí relacionados ao uso em carros não tão rodados. Então eles tiveram a troca aí para tirar esse problema do carro. Pontos que eu gostei: primeiro, suspensão. É um carro muito bem voltado ao conforto, uma suspensão que trabalha bem, trabalha até quieta, e até a parte de direção ela é leve, né? Não é aquela direção leve de ser boba, de ser aquele leve virtual. Não é uma direção extremamente comunicativa em velocidades, mas também não é uma direção que te deixa inseguro. Foi bem calibrada, tá? A gente sabe que isso aqui tem muita mão da engenharia brasileira trabalhando em cima desses carros. Na cidade, o interessante é perceber que o câmbio e o motor trabalham numa faixa de rotação bem baixa, né? Isso ajuda bastante a parte de ruído, principalmente aqui dentro do carro. Ele trabalha uma rotação baixinha. E o que ele anda assim no trânsito, né? No trânsito realmente do dia a dia, que nem eu vou entrar agora aqui, ele é bom, né? Tem um torquezinho, tal, responde bem, o câmbio trabalha em baixa. Ele tem 2 modos de condução entre o Eco e o Sport, não tem um modo no meio, né? Um normal, por exemplo, ele só tem esses 2. E trabalha bem. Eu vou dizer que isso eu gostei desse carro. Até a posição de dirigir é confortável, um pouquinho deslocada, bem leve, bem menos, acho que até menos do que o Tiggo 7, pelo que eu me lembro. Painel de instrumentos é bem legal, o multimídia está numa boa posição. Eu já falei aqui sobre a disposição desses botões, mas os botões estão numa parte boa, respondem bem. Até a parte de ar-condicionado aqui, apesar de só a questão de atrapalhar ali, acabamento e tudo mais. Desempenho, 0 a 100 abaixo de 10 segundos, bom número. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dos contras. Não tem como não falar de consumo. A gente está sabendo gasolina aí a R$7 e tudo mais. Então tem que falar de consumo. Esse carro a gente está rodando com ele no etanol, fizemos todos os testes com etanol. Queríamos ter feito com gasolina, não deu tempo, né, entre o carro chegar e agora ele indo embora. Mas na gasolina, na cidade, na faixa de 7,2 km por litro, numa situação boa, né? Tivemos registros aí na faixa dos 6, 6,5, o que não é exatamente um bom consumo. Tudo bem, é um carro de 150 cavalos, um Porsche, mas por exemplo, quando o carro já tem injeção direta, alguns carros, isso já é melhor. E na estrada 8.2, podemos pôr na conta aí também a parte da aerodinâmica. Não é um carro lá muito aerodinâmico, motor, mais uma vez, motor sem injeção direta, né, 150 cavalos, então o consumo também não foi exemplar na estrada. Turbo lag, né, para quem quer um carro com uma resposta mais rápida, vai ter, andando no modo Eco, vai perceber a demora para o turbo entrar, né, começar a pressurizar o carro, o motor. E no modo Sport ele fica mais, talvez um pouco demais, e vai prejudicar o consumo. Se ele tivesse um modo intermediário, seria mais interessante aí para quem, tudo bem, o consumo não ligo tanto, tal, mas eu não quero um carro no modo Sport. Vai responder bem e tal, incomoda um pouquinho, uma retomada, uma aceleração que você precisa de um pouquinho mais de resposta, uma subida, você vai ter que acelerar mais, aí o CVT vai trabalhar para jogar a rotação um pouquinho mais alta. Isso é um ponto que pode incomodar um pouquinho, principalmente quando a gente compara com alguns outros concorrentes já com injeção direta. Não é o caso do Tracker, o Tracker não tem injeção direta. A gente tem que lembrar que a faixa de preço desse carro aqui, ele está brigando até com os 1.0 turbo, né? Então tem uma vantagem, uma desvantagem aqui e tal. E um outro ponto, né, de consumo, a suspensão. Legal, falei, a suspensão é bem confortável, mas esse confortável às vezes incomoda, principalmente quando você pega uma rua muito ruim. Ele começa a balançar demais a carroceria, ele fica esquisito. Não é esquisito de é ruim, não, ele incomoda um pouco, né? Balança demais, principalmente quem tá dentro, né? Dá pra ver as cabecinhas de um lado pro outro. Ele incomoda um pouco nesse ponto. E, por exemplo, você tá numa rodovia, alguma coisa assim, passa numa ondulação assim, você sente um movimento de carroceria, não chega a ser um carro inseguro, nunca, né? Tem esse carro, e mesmo assim, tem controle de tração e estabilidade, 6 airbags, falta só a parte de ADAS, né? Os assistentes. Mas não é um carro bem voltado ao conforto, ponto. Se você quer um carro mais dinâmico, você vai ter que pensar em algum outro carro, vai ser um carro bem voltado ao conforto. E existe uma diferença entre direção comunicativa e direção que te joga muita coisa para dentro do asfalto, né? Comunicativo é aquele carro que te deixa bem claro ali, ele te dá uma firmeza de direção suficiente para você saber onde você está encaixando, onde está as rodas, tal, como é que é o trabalho de carroceria do carro.
E existe, aqui nesse caso, ele acaba passando muito dos buracos. Lembra que eu comentei das suas ruins? Então, né, a suspensão balança bastante e tal, mas tem uma coisa que incomoda o motorista em si, que é quando você passa num buraco, ele devolve um pouco no volante. Não é igual o antigo, por exemplo, o Captur anterior, quando ele tinha direção hidráulica, não elétrica, devolvia muito mais, mas aqui você percebe que ele acaba devolvendo um pouco no volante e incomoda um pouco. Então são pequenos pontos que é muito questão do test drive, se vai te incomodar ou não isso dirigindo. É um carro, confesso que me surpreendeu, a evolução dos chineses continua algo que vem muito bem, fez muito bem a engenharia do Brasil ter colocado as mãos nesses carros e ajudou bastante. Sobre a questão do consumo e do desempenho, eu acho que o híbrido leve que a Caoa Chery já apresentou e deve ser lançado em agosto, vai ajudar muito essa parte, principalmente porque o consumo urbano ele é muito prejudicado justamente nas faixas onde o híbrido leve vai ajudar, nas saídas de semáforo, no trânsito, no dia a dia, né? Aqueles momentos que o motor precisa mais, que é a saída, tirar o carro da inércia. E também vai ajudar com a questão do turbo lag. E isso lógico, melhora desempenho, melhora consumo. Mas teremos um contato com a versão híbrido leve, com certeza em breve no lançamento. E faremos também esse teste completo com consumo, desempenho, com o sistema híbrido leve. No geral, é um carro que dá para entender um pouco porque que as pessoas estão procurando e entendendo, né? Ele evoluiu do que era o primeiro Tiggo 5X, nessa parte de direção, de motor, de câmbio, melhorou bem e coloca o carro aí numa faixa muito interessante para quem está procurando um SUV compacto, colocar ele na lista para pensar um pouco. O Tiggo 5X Pro é um exemplo de como a Caoa Chery conseguiu evoluir os carros de uma marca que tinham produtos simples e quase sem graça no mercado brasileiro para um carro desejado. A receita é muito simples também. Um bom acabamento, um pacote de equipamentos legal, apesar de faltar algumas coisas como a parte de segurança ativa, um alerta de colisão, alguma coisa assim. Um bom espaço interno, um bom porta-malas, um motor 1.5 turbo. Mas, se eu fosse você, legal, gostou do Tiggo 5X, pode ir na concessionária comprar. Mas talvez eu esperaria um pouquinho pelo híbrido leve. Pode ser que resolva um pouco essa questão do consumo, esse desempenho em baixas rotações que falta um pouquinho com a ajuda da eletrificação. E vocês, optariam pelo Tiggo 5X Pro no lugar de algum concorrente, algum SUV compacto? Comenta aí embaixo, dá sua opinião. E também aproveita, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa a notificação que sempre tem um vídeo novo com alguma notícia ou alguma avaliação. E também, óbvio, deixa o like que ajuda bastante a gente. E se você tem algum amigo que está querendo comprar um Caoa Chery, manda um vídeo para ele. Quem sabe ele pode ou esperar um pouquinho mais ou já ir na concessionária comprar. Eu fico por aqui, eu vejo vocês numa próxima. Valeu!